pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Yasmin Cade, muito prazer. E hoje eu vim aqui falar sobre um livro que eu li recentemente. É uma obra que eu já vi a galera falando muito, recebia várias indicações, lia sempre resenhas positivas sobre esse livro e por aí vai. Mas eu confesso pra vocês que mesmo que eu não tivesse visto nada sobre, que ninguém tivesse me indicado, ainda assim eu teria muita curiosidade e muito interesse pra ler esse livro. Pelo próprio título, que pra mim já me encantou de cara. Estamos falando de Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Gente, fala se esse título não é incrível, né? Pelo menos pra mim é. Então eu comprei esse livro na Prime Day. O unboxing, inclusive, tá aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui em cima o link pra vocês verem. E foi o primeiro livro da Prime Day que eu li, né? Dos que eu comprei. E realmente eu me apaixonei pela história. Esse livro aqui ele foi lançado em 2012. O autor é Benjamin Alire Sainz. Não sei se estou falando certo, mas enfim. Ele é norte-americano. E ele, inclusive, já escreveu a sequência para esse livro daqui. E a previsão aqui no Brasil é que ele seja lançado no final do ano, né? No final deste ano. Então eu estou bem ansiosa para ler. Porque eu vou falar mais pra frente, mas uma das coisas que me deixou um pouco triste quando eu terminei esse livro foi o fato de que ele terminou. Eu não queria que ele terminasse de jeito nenhum. Então, essa sequência foi até bom eu ter lido esse livro agora, porque o segundo vai ser lançado no final desse ano. Imagine se eu tivesse lido anos atrás. Eu morreria esperando pela sequência dele, né? Então foi, querendo ou não, foi o momento certo, eu acho. E falando da história em si, Aristóteles e Dante fala sobre dois adolescentes. O ponto de vista da história é Aristóteles, né? Que o apelido dele é Ari. E Aristóteles basicamente é um adolescente bem diferente, ele é mais introspectivo, ele não sabe nadar, ele não tem muitos amigos, né? E ele tem questões familiares muito fortes. A família dele, os pais dele não falam sobre o irmão dele mais velho. Então ele sabe que o irmão tá preso, mas ele não sabe o que aconteceu com o irmão. E isso, querendo ou não, incomoda bastante o Ari. Então ele é um jovem bastante perturbado, vamos dizer assim, certo? Mas ao mesmo tempo ele carrega uma sensibilidade dentro de si, uma visão de mundo que me fez identificar muito com ele, sabe? As inseguranças dele são coisas bastante humanas. E eu achei isso sensacional, assim, a construção do Ari. E Ari, ele conhece Dante, que é também um adolescente, só que completamente diferente dele. O Dante, ele é mais extrovertido, ele faz amizades facilmente, ele sabe se expressar melhor, ele não tem tanto medo de demonstrar seus sentimentos, de criar laços e de compartilhar momentos assim com o outro. E os dois eles começam a criar uma amizade muito forte, muito significativa. E vários acontecimentos ao longo do livro vão fortalecendo ainda mais esses laços, porém de formas conturbadas, muitas vezes. Formas que, por exemplo, Ari é o narrador personagem, né, do livro. Então a gente que acompanha ele ao longo da história e nós conseguimos perceber o conflito de sentimentos que o atinge em relação a Dante. Não só em relação a Dante, mas em relação à vida de um modo geral. Mas principalmente em relação ao seu amigo. E é muito interessante, pra mim pelo menos, ter o Ari como narrador personagem por ele ser uma pessoa, um adolescente tão fechado, né? Ele não se expressa muito, ele não entende o que ele sente, ele busca respostas, mas ao mesmo tempo não sabe se quer realmente saber quais seriam essas respostas. Então, ele é uma pessoa complexa e por mais que em alguns momentos eu possa não ter gostado de algo que ele fez, não ter concordado, mas a gente entende por um lado o que ele tá sentindo, né? São contradições humanas.
Então eu acho o Ari muito palpável, ele é uma pessoa real, assim. E isso me ajudou ainda mais a me conectar com o livro em si. Mas, para além disso, os personagens secundários também que circundam o relacionamento entre Dante e Ari, eles também são muito bem desenvolvidos. Os pais, as famílias de ambos, também alguns amigos aí que aparecem em alguns momentos ali na história. De algum modo, cada pessoa ali acrescenta algo, mesmo que seja um detalhe, mas acrescenta algo que engrandece a história, que te faz envolver ainda mais naquilo, te faz acreditar e entender ainda mais quem são Aristóteles e Dante. Vou dar um exemplo aqui. Não só, eu já falei da questão do irmão, né, de Dante, ou perdão, do irmão de Ari, que ele não sabe o que aconteceu, a família não fala sobre, os pais não tocam no nome do irmão. E isso fica bastante claro o quanto que isso interfere na vida do Aristóteles, né? No entendimento dele no mundo, o quanto que isso o abala, porque as lembranças que ele tem do irmão são boas, ele tinha uma relação boa com o irmão, então ele não entende o que aconteceu. Mas muito além dessas relações familiares, a gente tem, por exemplo, umas personagens que são amigas de Aristóteles, né? Elas não são exatamente amigas porque ele não faz muita questão de estar com essas meninas, mas elas fazem questão de estar com ele. Por mais que ele as trate mal, ele as trata mal porque ele é muito solitário, assim, ele prefere estar sozinho, então ele não faz questão de se esforçar para criar relacionamentos com outras pessoas. E é por isso que ele é meio grosso com elas, as trata mal, porque ele não tem tanto interesse em estar ali. Só que assim, à medida que o livro ele vai sendo desenvolvido, a gente vai entendendo melhor o porquê disso. E é muito interessante ver essa relação do Aristóteles com essas meninas, né? Que acaba se tornando uma espécie de amizade estranha ali, mas que de algum modo eles saem juntos, eles estão juntos. E isso também, ao meu ver, é uma interpretação minha. Eu acredito que seja um indício que o autor nos dá de que Aristóteles é um adolescente atraente, perdão. Que ele é um adolescente atraente. A gente não sabe, porque a gente está na cabeça de Aristóteles. O livro, ele, né, é contado pelo Ari. E Ari, ele se coloca para baixo, ele acha que ele não é o suficiente, ele tem uma autoestima muito ruim. Qual é a forma que o autor nos passa, nos informa, nos comunica que o Ari, ele é muito mais do que aquilo que ele pensa dele mesmo? Através dessas relações. Então, na minha interpretação, por exemplo, essas meninas que vivem atrás dele, por mais que ele não seja popular, por mais que ele seja uma pessoa estranha, mostra que, no fundo, ele é sim um adolescente atraente. Eu não falo só fisicamente, né? Mas provavelmente fisicamente e... enfim, né? Tem alguma coisa ali nele que vale a pena e as pessoas, de algum modo, sabem e observam isso. Então, assim, eu acho muito sutil a escrita do autor. Ele vai deixando detalhes na história que a gente vai encaixando e tudo vai fazendo mais sentido. O cenário ali, né, dos personagens, de quem eles são, o ambiente que eles vivem, a história que eles estão construindo, vai sendo colocado ali pelo autor nesses detalhes e isso pra mim é de uma sensibilidade muito grande. E o livro, ele já te ganha por isso. Não só por essa construção, que é tão cheio de sutilezas, muito bem feitas, mas pela própria escrita fluida, né? O Benjamin, ele escreve de uma forma muito dinâmica, fluida, leve. Você nem sente que você tá lendo. Você começou a ler ali, quando você vai ver, você já leu 50 páginas, 100 páginas, sem sentir, porque é gostoso de ler, né? É um livro muito acolhedor nesse sentido. O livro, ele é uma história simples,
Não, vocês não vão encontrar grandes reviravoltas, grandes acontecimentos incríveis. Tem acontecimentos bastante importantes e fortes no livro, mas a forma como acontece é bastante diferente do que a gente costuma ver em obras literárias jovens adultas, assim, vamos dizer, mais recentes. É um livro que ele não é clichê. Ele não é clichê porque ele se foca muito no desenvolvimento das coisas, muito mais do que na ação em si, sabe? Ele foca em quem são essas pessoas, no que elas sentem, o que as torna quem elas são. O próprio Dante, o próprio Aristóteles, mas também a família deles, né? E, claro, o laço, né, que esses dois amigos vão construindo, que sim, é muito além da amizade. O contraste entre a personalidade do Aristóteles, que é muito introspectiva, para a do Dante, que é bem mais sociável e bem mais amável, vamos dizer assim. O Aristóteles, ele não faz questão de agradar ninguém. Já o Dante, ele tem uma naturalidade em ser mais carismático com as pessoas ao seu redor. E é muito legal também entender que a história ela não vai tanto para um lado da homossexualidade. Isso é abordado em alguns momentos, mas não tem a ver com isso. Nesse sentido, me lembrou um pouquinho até Me Chame Pelo Seu Nome, né? Porque o foco da história não é esse. O foco da história é o sentimento. É o sentimento e a forma como ele é construído. Então, pra mim, isso é sensacional e me arrebatou mesmo. A simplicidade, a delicadeza da história. É um livro perfeito? Não é um livro perfeito. E eu vou falar por quê. Eu, particularmente, tenho 2 pontos principais que me incomodaram um pouco no livro. O primeiro é o seguinte: eu entendo que o autor não queria deixar claro os sentimentos do Aristóteles. Eu entendo que ele queria realmente nos passar a confusão e a falta de autoconhecimento, né, do Ari. Porém, em alguns momentos, eu sinto que algumas cenas do livro poderiam ser ainda melhores se a gente conseguisse ler um pouco mais dos pensamentos e dos sentimentos do Ari. Eu acho que o autor, às vezes, suprimia demais essa parte. Então, é muito assim, o livro é muito a gente tentando pegar esses detalhes, encaixando para entender realmente o interior do Ari. Isso, por um lado, é genial, porque esse mesmo desconhecimento e não entendimento completo que a gente tem sobre Ari é o que ele também sente. Ele também não se entende, ele também tá se descobrindo. Então, é genial por esse lado. Mas por outro lado, como eu disse, tem cenas que seriam tão mais envolventes, impactantes, incríveis, se a gente conseguisse um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais do que o Ari estava sentindo ali. Vou dar um exemplo aqui. Vou tentar não dar spoiler, mas, por exemplo, em determinado momento, Dante fala algo mais revelador, mais intenso para o Ari, e o Ari simplesmente desconversa. Ele simplesmente desconversa e acabou aí. Aí acabou o capítulo, já começa um outro capítulo que é em outro dia, e a gente sequer tem uma noção do que o Ari pode ter pensado naquele momento, sabe? Mesmo que o pensamento do Ari tivesse sido acho que o Dante não quis dizer isso, não sei se entendi bem, não importa, mas que tivesse alguma coisa ali. Então, esse foi um ponto que realmente eu fiquei, em alguns momentos no livro, eu falei,
ah, caramba, o que que o Ari pensou, sabe? O que que ele sentiu ali naquele momento? Então, isso me incomodou um pouco. E a segunda coisa que também me deixou um pouco assim com o livro foi o término dele. E eu sei que isso não necessariamente é um ponto negativo, mas pra mim o livro termina na melhor parte. E isso dói um pouco porque a gente vai se identificando tanto com os personagens, a gente vai gostando tanto deles e querendo mais e querendo mais. O livro ele termina bem no momento em que você queria continuar lendo. É literalmente ali, ele termina no momento que você fica, não, eu quero mais, eu preciso de mais, não é possível. Você se sente como se alguma coisa tivesse tirada de você, sabe? Eu me senti assim, eu falei, não, não é possível. Então, pra mim, esses foram os únicos dois pontos da minha experiência que me geraram algo, assim, não tão perfeito, vamos dizer assim. Mas é impossível deixar de dizer o quanto que eu gostei desse livro. É realmente uma leitura muito fluida, muito especial, muito sensível. Eu acho que essa palavra é sensível. Não é um livro que você vai se acabar de chorar e nem se acabar de rir. É um livro que te envolve e você vai rir em algum momento, você pode chorar também em algum momento. Mas ele te envolve de uma forma um pouco diferente. As emoções não são tão intensas pra quem tá lendo, mas elas te... é como se esse livro ele te acariciasse, sabe? E muitas vezes essa carícia, ela faz uma diferença muito maior do que algo mais explícito, sabe? Então, assim, eu amei esse livro, recomendo. E tô super ansiosa pra ler a sequência, que se chama Aristóteles e Dante Mergulham nas Águas do Mundo. Como eu falei, ela tá pra sair no final desse ano, né, pra ser lançada aqui no Brasil. E foi um livro muito tranquilo de ler. A escrita do autor é fluida, mas também a diagramação ajudou muito. Então, as letras são grandes, é bem espaçado, então é bem tranquilo mesmo de ler. E eu sempre costumo marcar os livros, as partes que eu acho mais importantes ou que eu acho que são momentos que eu possa querer consultar novamente na história, eu sempre marco. E eu amo citações, então sempre que eu leio alguma frase ali, ou algum parágrafo que eu acho que gera ali uma citação legal, ou uma reflexão interessante, eu sempre marco com essa cor aqui azulzinha. Então eu vou ler aqui pra vocês alguns momentos que eu achei legal do livro. Pensei muito em Dante, e me pareceu que seu rosto era um mapa do mundo. Um mundo sem qualquer escuridão. Uau! Um mundo sem escuridão. Não seria lindo? Outra partezinha. Um dos segredos do universo era que, às vezes, nossos instintos eram mais fortes que o nosso raciocínio. Outro segredo do universo. Às vezes, a dor era como uma tempestade que vinha do nada. A mais clara manhã de verão podia acabar em temporal. Podia acabar em raios e trovões. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e leiam Aristóteles e Dante. Acho que é uma ótima experiência, uma leitura super leve, dá pra ler rapidinho em um dia. Eu acho que eu li em 2 ou 3 dias, mas porque eu me forçava a parar de ler mesmo, sabe? Mas acho que assim, se me deixasse eu leria em um dia e eu achei muito legal. Obrigada por terem me acompanhado em mais um vídeo. Comentem aqui sugestões de livros que vocês querem que eu faça uma resenha. E também, se vocês já leram Aristóteles e Dante, digam o que vocês acharam, se vocês discordam de alguma coisa que eu falei, se vocês concordam, se tem algum outro ponto que vocês acharam interessante no livro.
tá? Esse espaço aqui é pra gente conversar também. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Acho que isso é muito importante, sabe? A gente poder dialogar e conhecer novas pessoas que sejam também apaixonadas por livros. Eu adoro isso. Me sigam lá no meu Instagram, é o @estante.da.min, certo? Eu compartilho lá também resenhas de livros, indicações, minhas experiências literárias. E também, se você gosta de filmes e séries, me sigam no @sétimaarte. Vai estar escrito aqui embaixo também. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo, compartilhem se vocês gostaram. E é isso, galera. Até a próxima!